Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um podcast que conecta pessoas, conhece histórias e buscamos diversas chaves que as pessoas que sentam aqui têm para compartilhar conosco. Eu acredito muito em chaves compartilhadas de forma genuína. E hoje eu tô com uma pessoa braba. Demais. Tive o prazer, a honra de ter o presente de Deus de conhecer essa pessoa esse ano. Foi de uma forma muito inusitada, muito divertida. E ali ela já foi colocada em prova e eu vi o tamanho que ela é. E eu nem tenho brincado com ela sobre isso, mas aqui eu vou deixar essa brincadeira. O nome dela, o sobrenome dela, diz o tamanho dessa mulher. Estamos com a Pamela Ferrari! Vamos, time! Vamos! Vamos, time! Pam, obrigado pela sua presença, por você estar disponível a compartilhar conosco um pouco da sua história e as chaves que foram viradas nessa jornada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Arnaud. Para mim é uma honra estar aqui, podendo servir vocês. Sempre que eu posso compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu, para mim sempre vai ser uma honra. Maravilha. Pam, e conta quem que é a Pamela lá com 10 anos. Quem que é a Pamela com 10 anos? Da onde você veio? Como que é a sua relação com seus pais? Me conta um pouquinho. Bom, Pamela com 10 anos, foi longe, hein? A Pamela com 10 anos era uma criança muito feliz. Uma pessoa muito feliz, somos em 5 irmãos em casa e meus pais, assim, sempre me apoiando em tudo que eu fazia. Estudava numa cidade longe de casa, né? Morava em um município e estudava em outro. Nessa época aí eu jogava handball. Que legal! Jogava handball e estudava, era uma criança feliz, ali já conhecendo a palavra de Deus nesse momento. Então, tive uma infância não com muita fartura, mas sempre com muita educação e com muita credibilidade dos meus pais. Você nasce num berço cristão? Não nasci num berço cristão, não pelo menos de praticantes, assim. Meus pais, eles de fato se renderam ali ao evangelho quando eu tinha cerca de 10 anos, né? Então foi um período que eu não tive ali muitos ensinamentos nesse sentido, mas depois eu fui ali direcionada a seguir, né, os caminhos corretos e tudo mais, mas eu não nasci num lar cristão, isso se tornou depois da minha infância. Qual é a sua principal memória da sua infância? Minha principal memória da infância, eu tenho algumas, assim. Eu morava numa casa junto com a minha avó, assim, né, no mesmo quintal, assim. E, por incrível que pareça, foi a primeira vendedora que me apresentou, porque ela vendia coxinha. Então, a minha avó fazia coxinha e foi as primeiras vendas que eu pude perceber, assim. Meu pai também sempre muito do comércio, mas a primeira, assim, que me apresentou como que conquistava um cliente era a minha avó. Que legal. E nessa época, você já imaginava quem você gostaria de ser? Qual que era o seu sonho? Nossa, nunca imaginei que eu ia viver o que eu tô vivendo hoje. A gente tem alguns percalços, altos e baixos. E na minha adolescência eu sonhava em fazer medicina. Que uma loucura, né? E eu acho que era um sonho que na verdade era por conta da escassez. Acho que era mais o desejo de um profissional bem sucedido. E na época pra gente, um profissional que ganhava muito bem era um médico. Então tinha isso na cabeça, assim, quero fazer medicina. Que legal, você trouxe um gancho. Tem uma frase do Thiago Concer que eu gosto muito, que é: me mostre um vendedor que estuda tanto quanto o médico, que eu te mostro um vendedor milionário. O quanto que o estudo tem impactado hoje em você ser uma vendedora de alta performance? 100%. Eu tenho certeza que eu só atingi alguns track records, só atingi, se eu posso dizer assim, patamar, eu acho que não vivi tudo que eu tenho para viver ainda, mas graças ao estudo, graças ao parar para entender de forma inteligente o que se acontece numa venda. Então eu tenho certeza que foi por conta de, através de muito estudo, que leva as pessoas para outro nível de fato. Você acredita que vendas é dom? Não, 100%. Eu acho que existem algumas características que as pessoas têm, tá? De comportamento, de coisas que nascem com você, que pode ser dom e corrobora, mas a venda em si, ela é uma ciência. A venda, ela é técnica, né? Você pode aprender, qualquer pessoa que se dispõe a entender o que está acontecendo, que não é só a venda. Eu acho que tem muito mais a ver com o processo de compra do cliente, é onde está ali a interesse, ali o fio da jogada, do que de fato ser um dom. Eu acho que existem pessoas que têm um talento, tá? Então o talento, eu acho que cada um nasce com um talento diferente, mas qualquer pessoa que se dispor para falar, poxa, eu quero aprender a vender, ela vai conseguir. Qual que é o seu talento? Eu acredito que a comunicação é algo que eu trabalhei depois para desenvolver, mas é uma coisa que já vem aí desde pequena, mais aflorada, assim. Qual que é a sua principal memória ali na sua infância, quando a sua avó vendia coxinha e tudo mais? Mas qual que é a sua memória relacionada a vendas lá no seu passado,
Você já deu ali um spoiler, falou que era quando sua avó vendia coxinha. Mas uma situação específica tem? Você fala assim, meu, ali, ó, eu vivenciei isso. Teve uma época da nossa vida que o meu pai tinha um brechó. E isso, nossa, eu sou muito grata por isso. Porque o meu pai me ensinou a mexer com dinheiro, o meu pai me ensinou a ser excelente em tudo que a gente fazia. E talvez não tenha muito a ver com a venda, mas ele me trouxe o poder da excelência como vendedora. Por quê? Vou te explicar. Porque como que normalmente é um brechó? É um lugar que tem roupas usadas, roupas antigas, roupas velhas. E o meu pai fazia questão de todas as camisas estarem separadas por tamanho, por cor, assim, sabe? Na risca. Então a pessoa que ela entrava nessa loja, ela se sentia bem. E não importava se ela ia pagar R$1, R$2 naquele valor, naquele momento. Era um momento da nossa vida que ali era parte da renda que entrava em casa. E ali o meu pai me ensinava como eu tinha que ser excelente com as pessoas. Como eu tinha que tratar bem as pessoas. E como o cliente podia se sentir naquele ambiente. Por mais que não era uma loja de luxo, uma loja de alto padrão, mas era uma loja que o cliente podia achar aquilo que ele estava procurando. Então, essa situação, né, eu ainda era uma criança para adolescente, me marcou muito na venda e hoje eu vejo que independente, né, eu comecei vendendo algo que custava ali R$2, R$5 e hoje eu tenho a oportunidade de vender projetos milionários e sempre foi através da excelência, assim, eu podendo oferecer o melhor que a gente podia para o nosso cliente. Então você acredita que realmente está no detalhe? No detalhe, na sua forma de servir. Independente daquilo que você vende, o vendedor bom, ele sempre vai se destacar pela excelência que ele entrega. Como que foi sua jornada profissional? Bom, minha jornada, eu comecei, né, a minha primeira formação em biologia, tem aí uns percalços, eu acreditava que eu seria médica em algum momento, então eu tive algumas formações, a minha história ela é um pouco diferente, eu tive uma primeira formação em técnico em química, depois eu fiz técnico em enfermagem antes da faculdade, aí eu acabei entrando, né, eu fiz estágios em hospitais, porque eu acreditava que eu iria fazer medicina, e no final do meu estágio em enfermagem, trabalhei em muitos hospitais, eu estava num hospital regional do Tatuapé, eu conheci um médico e ele falou, poxa, isso que você quer, Pamela, não é medicina, é biologia, porque você é muito curiosa, você quer saber mais de estudo, você não está muito ligando para o paciente em si, você é mais curiosa, então vai para o lado da biologia. Eu acabei indo para o lado da biologia, entrei na biologia e eu tinha ali o sonho de trabalhar na Faculdade de Medicina da USP, então logo no primeiro, segundo semestre eu já tive a oportunidade, né, eu tive um grande amigo que me colocou ali num projeto de pesquisa na Faculdade de Medicina da USP e eu, durante toda a graduação, tive esse privilégio de fazer biologia e trabalhar ali mexendo com reprogramação genética, com poluição atmosférica, era algo que eu fazia durante essa minha jornada. Essa foi a minha primeira experiência, né, com faculdade e área profissional, que não tem muito a ver com vendas, mas me ajudou a forjar, né, me ajudou a estudar neurociência, me ajudou a ser uma pessoa curiosa, a levar a literatura muito a sério, então tudo aquilo que a gente escrevia, artigos que eram publicados, a gente tinha que estudar muito. Então eu me tornei ali uma pessoa que era apaixonada por estudar, por conhecimento, foi ali nesse momento da faculdade, né, sempre muito ali com fé em Deus, mas me desenvolvendo de forma intelectual. Até que um certo dia, né, eu conversando com meu irmão, já era, ali já fazia desenvolvimento, meu irmão muito mergulhado na tecnologia, falou assim, Pamela, poxa, você tá perdendo dinheiro, vem pra tecnologia, faz sentido você estar num ambiente assim, porque eu fazia pesquisa, trabalhava num lugar muito legal, tinha ali os meus nomes, né, eu vivia ali de um nome muito bacana, só que no fundo, financeiramente ainda não estava acontecendo, não era aquilo que eu almejava. Então eu decidi largar esses projetos, né, eu abandonei ali os projetos de pesquisa, finalizei a faculdade e eu migrei, tive a oportunidade numa empresa de tecnologia e foi onde tudo começou, né, eu comecei do zero, eu deixei ali todos aqueles anos de estudo numa área específica e Deus foi trabalhando ali, acredito eu também que no meu ego, né, comecei do zero, tive profissionais excelentes, era até uns meninos mais novos na época e, cara, me abraçaram em tecnologia. Eu também me inscrevi para fazer análise de desenvolvimento de sistemas, então acabei fazendo, né, uma faculdade para me tornar uma desenvolvedora, não segui carreira, mas me virei uma pessoa totalmente técnica. Então, por que eu falo que eu sou de fato um case, né, de vendas? Porque eu era uma pessoa extremamente técnica, que não tinha ali habilidades, dons de vendas, mas eu tive que aprender, né? Então eu fui ali tendo a oportunidade nessa empresa, na época era uma startup, depois ela cresceu muito, atingiu marcos incríveis aí, nível América Latina, ela foi vendida para uma multinacional com sede na Califórnia, foi muito bacana participar desse processo e em conjunto, em paralelo, eu sou muito grata, né, por tudo que eu vivi ali, por toda a liderança que eu tive, eles foram me desenvolvendo em vendas. Eu fui tendo oportunidades de sair da parte técnica
técnica e ir para a área de atendimento ao cliente, trabalhar como gerente de contas. E aí eu fui sendo exposta a essa parte de ter que negociar, ter que trabalhar com o cliente, até que de fato eu consegui uma vaga na área comercial. Teve um diretor específico que me fez esse convite, eu sou grata a ele até hoje, que abriu os meus olhos. Ó, existe um caminho. E foi muito bacana, assim. Pamela, o que te fez migrar para uma área comercial, sair do técnico e ir para uma área comercial? Foi eu descobrir que a gente podia fazer o nosso salário, né? Então, o vendedor, ele pode fazer, ele pode projetar o quanto que ele quer ganhar. E aquilo para mim era muito novo. E aí eu tive essa oportunidade, né? Atingir grandes marcos ali naquela empresa e acabei indo para a área comercial de fato. Então, essa é a minha trajetória. O que você buscou de conhecimento técnico nesse momento que você entra no mundo comercial que você acredita que mudou ou construiu grandes resultados? Muito bom. Primeira coisa que eu falava que não gostava de vendedor. Antes de eu mudar para a área comercial, eu tinha esse traquejo, porque para mim vendedor era mentiroso, ficava ludibriano. Vendedor ali, ele de alguma forma, ele enganava, prometia mais do que podia fazer. E na verdade eu comecei a entender de fato, foi até um projeto específico que eu estava trabalhando, que na venda a gente simplesmente resolve problemas. Quando eu entendi que um vendedor, ele não é alguém que empurra uma solução, mas ele é alguém muito inteligente, que ele resolve uma dor ou ele resolve um desejo, cara, isso mudou minha vida. Porque eu comecei a trabalhar em projetos que eu entendia que eu estava resolvendo um problema que aquele cara tinha. Então eu trabalhava muito com uma área técnica e isso começou a mudar a minha visão. Então eu não estava mais achando que eu estava convencendo alguém. Esse negócio, quando alguém fala assim, é vendedor, tem que convencer, tem que fazer alguém. Eu não acredito nisso. Que um vendedor, ele tem que convencer alguém de algo. Ele só precisa entender se de fato aquilo que ele tem, ele vai ajudar outra pessoa de verdade. E que se ele precisa convencer, empurrar, poxa, é ruim. Não faz sentido. Não faz sentido, ou ele é um profissional ruim, ou ele é uma pessoa ruim, que ele tá tentando empurrar algo que não faz sentido para aquela pessoa. O melhor vendedor para mim é aquele que entende que a solução dele é a melhor para o cliente e ele faz o cliente enxergar, não é convencer. Ele mostra o caminho de forma inteligente. Então, o que eu busquei? O que eu fui aprender? Eu fui aprender técnica de negociação que eu não sabia alguns nomes comerciais, né? Então, eu comecei pela parte mais técnica, em sentido de gatilhos mentais, nomes comerciais, que para mim era muito difícil. Por exemplo, eu não sabia o que era um lead, um prospect. Tudo isso que são nomes comuns da parte comercial eu não tinha. Então, eu comecei por essa parte, pela parte técnica. Quando você começou a vender, você entendeu que você poderia fazer seu salário. E qual que era o seu sonho lá no começo? Cara, o meu sonho era sair da escassez. Era simplesmente isso, né? Eu ainda não era casada na época, então eu tive a oportunidade de projetar o meu casamento, projetar a compra de um carro, então, e sair da escassez, né? Simplesmente não só pagar conta. Eu vi que vendas, eu lembro da minha primeira comissão, assim. Que eu nem tinha entendido que eu tinha feito uma venda. E eu falei, cara, é o PLR. Eu lembro até que fiz uma brincadeira com o pessoal na operação. Falei, e aí, você ganhou PLR? E o pessoal, não ganhei. Porque isso é comissão. E aí eu olhei assim, liguei na RH, gente, acho que vocês erraram o meu salário, porque tá muito diferente, né? Não, Pamela, isso é em relação à sua comissão das vendas do último mês. Eu falei, o quê? Como assim? Aí a primeira pergunta que eu me fiz, como que eu faço isso de novo? Fiz a primeira venda, como que eu faço isso de novo? Porque eu falei, cara, agora ninguém me paga. Agora existia a meta da empresa. Muita gente me pergunta assim, Pamela, qual que é o segredo, né? Por que você foi batendo recorde atrás de recorde? Por que você sempre tem essa coisa de se superar? Porque eu tinha a meta da empresa, que eu respeitava muito. Muitas vezes achei muito desafiador. Por outro momento, eu tinha a minha meta. Eu tinha o quanto que eu precisava ganhar, o quanto que eu precisava atingir para viver aquele mês ou para atingir nos próximos. No caso lá, a gente tinha muita bonificação de quarter, né? A cada 3 meses. Então, eu me projetava para trabalhar e conseguir alcançar as marcas nessas métricas. Qual que foi uma virada de chave na sua vida de você falar, eu vou viver de vendas? Quando eu tomei, de fato, a decisão, eu acredito que foi quando eu tive... Foram 2 momentos, assim. A primeira, o prazer de você conseguir fazer a venda de um projeto e esse cliente ficar muito satisfeito. Então, isso foi a primeira coisa, porque, assim, na minha cabeça, antes de se tornar vendedora, era aquele negócio que eu falei, você tá empurrando, você tá insistindo e parece que é uma troca ali, né? Poxa, eu fiz isso e o cliente. Mas quando você entende que aquilo que você fez, você desenhou um projeto com o cliente, né? Eu desenhava projeto junto com os clientes. E eu tenho contato com clientes até hoje. Eram projetos gigantes e foi muito bom para a operação, ele mudou, ele de fato tirou a empresa dele de um
patamar e levou para outro patamar por conta da solução que eu vendi e eu fui um instrumento. Então, eu sou o case, eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. Então isso foi o primeiro tchum. Só que óbvio também, não dá pra ser, né, não dá pra hipocrisia aqui. A parte financeira foi muito importante. Sim. Porque como desenvolvedora, como analista ali de suporte, eu comecei como analista de suporte nível 1. Você tinha um salário fixo. Vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde. Poxa, é a mesma coisa ali. Quando você tem projetos, o máximo que você vai ter é uma hora extra, né? Você vai ali, hora extra e tal. Mas a venda, eu poderia vender projetos mais caros. Eu poderia vender para mais clientes. E isso estava sob 100% do meu controle. Eu acho que eu poder dominar aquilo que eu faço também foi muito importante. E como que você gere as emoções? Porque um vendedor, eu falo isso por ter uma equipe de vendas. Como que você gere as suas emoções mediante ali um processo de vendas? Nós lidamos com muitos nãos. Eu gosto muito de falar disso, né? Um bom vendedor, ele desvenda. Então eu tô vendado, de repente eu desvendei o cliente enxergou a solução, ele tomou uma ação. De forma inteligente. De forma inteligente. Mas como que você consegue gerir as suas emoções? Arno, isso é treino. Do treino, mesmo jeito que as pessoas treinam o corpo físico para ter um corpo bonito, do mesmo jeito que as pessoas treinam, por exemplo, o espiritual, que é para você ter um espírito bom, você precisa fazer o seu devocional e treinar o espírito. As emoções, né, a gente fala, eu acredito que o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Então no corpo a gente faz exercício físico, no espírito a gente faz as nossas orações e na alma são as nossas emoções. A gente precisa treinar, a gente precisa ser intencional. Por quê? Só você, né, às vezes a gente fala, respira, tem ali a parte do físico que é onde você respira. Você precisa ser intencional. Eu estudei sobre isso, né? Inclusive eu gosto de deixar sempre que eu posso, eu vou deixar uma literatura. Tem um livro que mudou a minha forma de comportamento e também de forma de gerir emoções. São alguns, mas Pare de se sabotar e dê a volta por cima. É um livro de capa amarela do Flip Flip. Que legal. Que deu uma mudança ali na minha parte emocional, porque eu comecei a entender um pouco melhor dos meus comportamentos e das minhas emoções. Então, pra gente ser uma pessoa que gerencia as emoções, isso precisa ser treinado, isso precisa ser intencional, né? Então, a gente precisa se colocar, porque o tempo todo a gente é exposto sob pressão. Sim. Então, que muita gente não gosta da venda, né? A pressão. O medo, eu tinha esse medo. Poxa, vendeu no outro mês. Cara, é o que eu ouvia, né? Um dos meus diretores falava assim, vendedor não tem histórico, Pamela. Foi lindo. Mês passado foi lindo, porque eu queria ficar justificando, né? No começo, quando a gente é um pouco inexperiente, mas você não lembra? Cara, fiz um mês incrível. Fiz um mês incrível, beleza? Outro mês, como é que tá esse mês? Como é que é agora, né? Então, no meu caso, eu ainda tinha, nessa época, eu tinha uma folguinha, porque eram quarters, então era cada 3 meses, dava tempo, era uma venda com um ciclo médio mais longo. Então, eu tinha essa estrutura. E a emoção, ela tá baseada nisso. O bom vendedor é aquele que vai controlar não só a ansiedade, mas ele vai controlar o ego. Porque tem muito vendedor que faz um mês brilhante, aí ele sobe, ele infla, acha que é o melhor do mundo. E aí, normalmente, o mês seguinte, ele cai. Por quê? Porque, né, a Bíblia mesmo fala isso, vigia para que você não caia. Então você tem que estar sempre vigilante com as suas emoções. Não é só, né, trabalhar feliz, mas a importância de você cuidar disso, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, cuidar das palavras que você deixa entrar. Então eu sempre fui muito diligente com isso, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu falo, com as pessoas que eu ando. Então tudo isso é um conjunto e é treinar suas emoções de forma intencional. Então você acredita que é treino intencional? Intencional. Na minha opinião, aqui assim, tem muita gente que vai vivendo e aí é exposto em algumas situações e nessas situações ela consegue contornar. Na minha opinião, a gente precisa ser de forma intencional. A gente precisa ser um ser intencional para ter sucesso. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que ela é intencional. Então eu sou intencional com o meu corpo, eu sou intencional com a minha mente, né, com a minha alma, e eu sou intencional com o meu espírito. E como lidar com a pressão das vendas? Porque vendas também tem as suas pressões. Sim. Como lidar com isso? Eu falo, sabe por quê? Eu tenho muitos vendedores lá. Na verdade, 90% do meu time nunca trabalhou com vendas. Nós formamos eles lá. Que bacana. Isso é uma honra, né? Um orgulho. É um orgulho. E eu desconstruo a imagem do vendedor para construir a imagem de um vendedor da Clique. Mas eles, em muitos momentos, têm medo da pressão. Como lidar com essa pressão? Eu vou dar algumas dicas aqui que eu uso pra mim. Primeira coisa, autoconhecimento. Saiba quem você é, as suas fragilidades, principalmente. Descubra aquilo que você é frágil, que você precisa melhorar. Segundo ponto, saiba os seus pontos fortes. Eu vou anotar. Pode anotar. Primeira coisa, descubra as suas fragilidades e principalmente o que te tira do sério. Porque o que é a pressão
pressão. A pressão nada mais é a quantidade de informação que você tem para aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Então não existe, Arnaud, nenhuma pressão maior do que a minha. Então hoje eu trabalho numa empresa onde eu sofro uma pressão comercial, só que nenhuma pressão vai ser maior do que a minha mesmo. Por quê? Porque eu sei quais são as minhas fraquezas, só que eu também sei quais são as minhas virtudes. Então, a primeira coisa para que você tire essa pressão é você ter o autoconhecimento. É onde eu sei que eu preciso melhorar e é onde eu preciso ter atenção aonde eu não posso cair, eu não posso falhar. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vendedor que não gosta de prospectar, ele tá enrolado. Se ele ficar esperando a demanda vir só da empresa, em algum momento, isso vai decepcionar ele. Então, conheça as suas fraquezas, conheça. E se você não tem nada para substituir, não existe assim, o campeão não tem surpresa pro campeão. Ah, bati a meta. Só que o contrário também. Você tem que saber desde o começo aquilo que vai te fazer progredir ou não. Então, primeira coisa, conheça as suas fraquezas, conheça as suas virtudes. Uma coisa muito importante para eu tirar a pressão. Eu não confio só na força do meu braço. Não é só a Pamela. Quando eu entendo que a minha vida, né, ela é direcionada por Deus, e aí aqui, né, eu respeitando a fé de cada pessoa, enfim, de uma forma muito respeitosa, eu tô falando como a Pamela trabalha. Eu entendo que não é só pela força do meu braço. Então eu tenho uma ajuda que é sobrenatural e que eu vou dar o meu melhor. Então se eu der o meu melhor, eu sei que também aquele que tem a mão estendida pra mim, aquele que é maior do que eu, vai acontecer. Então a minha autoconfiança, ela é renovada e ao mesmo tempo eu tiro um pouquinho essa pressão. Porque eu sei que se eu tô nesse desafio, é porque Deus tá comigo, porque Ele me colocou ali e eu vou dar o meu melhor. Eu só preciso garantir que eu de fato vou dar o meu melhor. A pressão, ela só vai me engolir quando eu estiver tentando burlar o sistema, sabe? Ou eu não tô fazendo aquilo que eu deveria fazer, ou eu não tô indo pelo caminho que eu deveria andar. Então, quando a pressão tá demais, porque o vendedor tem disso, né? Tem a palpitação. Quem que é o vendedor aí que nunca ficou ali sem dormir à noite, sem lead no pipe, aquela venda que cai de última hora, tava contando com tudo, o contrato subiu, só faltava assinar e o vendedor vai lá e cancela. Ou ele assina o contrato, não paga, dá rollback, e você precisa controlar essa pressão. É o quê? Confiar que Deus sempre vai ter o melhor pra gente. Então, são duas coisas, que é o autoconhecimento e entender que eu não faço nada sozinho. Que lindo. Eu sempre falo pras pessoas que assim, ó, faça a sua parte e a parte dele ele fará. É isso. Mas tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a nossa parte. E às vezes a gente terceiriza, né? E eu queria ouvir isso de você também. Por que as pessoas terceirizam tanto o sucesso delas? Por que elas não tomam a rédea da vida delas? Por que elas não se tornam protagonistas da vida delas? Exatamente, porque a massa. Uma das coisas, Pamela, quais uma das suas características mais fortes? Autorresponsabilidade. Eu sei aquilo que é de minha responsabilidade. E tem hora que as pessoas falam assim pra mim, poxa, Pamela, você se cobra muito. E eu sempre vou me cobrar, porque se você for um ser autorresponsável, é aquilo que eu falei, nenhuma pressão vai ser maior do que a sua. Eu não vou deixar de fazer, eu não vou faltar com respeito com ninguém, eu não vou deixar. Só que o sucesso, a vida plena, né? Eu acho que, não sei se ficou claro aqui, mas eu tive a vida transformada através das vendas, né? Graças a Deus, graças à mão de Deus na minha vida, mas muito graças à oportunidade na área comercial, eu pude ter ali a oportunidade de sair de um plano de escassez e viver um plano hoje, uma vida, uma qualidade de vida melhor. Mas existe um preço. E esse preço normalmente as pessoas não querem. Que a Bíblia fala muito, né? Se a gente pegar o livro de Provérbios, quantas vezes vai falar sobre o preguiçoso? O preguiçoso que tem dificuldade de levar a comida à boca. O preguiçoso, tem um versículo que fala assim, que o preguiçoso, ele fala que não vai sair porque os leões podem comer ele. Então, fala sobre a formiga, né? O preguiçoso, olha pra formiga, que não precisa de chefe. Cara, como eu amo esse versículo. Não precisa de um líder, não precisa de ninguém ali, ó, você tem que fazer isso e aquilo. Meu, o bom vendedor, ele tem controle dos seus dados, ele sabe o que ele precisa fazer e ele não precisa ser motivado. O bom vendedor, ele é automotivado. Ele tem os motivos dele pra levantar e fazer acontecer. Ele monitora a performance dele, ele tem um autoconhecimento e ele não precisa de ninguém pra falar pra ele o que ele tem que fazer. Empurrando. Não precisa, cara. Se você pegar os melhores vendedores, tá? Pode pegar aí, quem você conhecer. Pergunta pra ele quanto falta da meta, ele sabe. Agora pega um vendedor mediano. Quanto que falta? Meu, não sei. Não sabe a sua taxa de conversão. Olha só, você quer ver eu ficar assim deslumbrada? Quando eu tô numa empresa fazendo um treinamento, eu falo, quanto que você vendeu no último mês? Não sei, tem que esperar ver no sistema. Calma aí, você não sabe qual é a quantidade, o volume de vendas que você fez? É porque às vezes, né, a gente sabe que tem gente que vende ali no varejo e tudo mais, isso é uma coisa, mas venda consultiva, venda que você tem uma meta para bater, tem um número para alcançar e é uma outra pessoa que controla o seu número? Não. Quanto ficou da meta? Não sei, mais ou menos, faltou pouco. O bom vendedor, ele sabe número, ele sabe o quanto ele tá devendo e ele sabe o quanto que ele vai passar. Não tem surpresa por campeão.
campeão. O campeão, ele sempre tá. O campeão não se surpreende? Não, ele já sabe que ele vai chegar. Ele Boa. sabe. Ele se prepara e ele executa. Caracas, o campeão não se surpreende. Não. Quem que é o melhor vendedor que você conhece hoje? Eita! Quem que é o faixa preta das vendas que Faixa você preta fala? das vendas. Preciso agora converter uma venda. Pra quem que você ligaria? Ah, não tem como falar de outra pessoa. Tem uma mentora, vai ser. Tenho o prazer de trabalhar com ela hoje, mas a faixa preta das vendas pra mim é Dani Martins. Hoje continua sendo uma pessoa. Tem muitos outros nomes, mas eu gosto de honrar, né? A Bíblia fala honre a quem merece honra e foi a pessoa que de fato abriu os meus olhos, né? Eu me lembro que no primeiro ano algumas pessoas me orientaram, né? Eu tive uma liderança muito boa nessa empresa que eu trabalhei e eles abriram os meus olhos para a área comercial. Eu fui aprendendo, eu tive o primeiro contato, mas para escala, para outras coisas que eu fiz de uma forma muito ampla assim, foi graças a essa mentoria que eu tive, né? Hoje eu tenho ali a honra, o prazer de estar trabalhando lado a lado, mas para mim hoje uma referência aí nacional e até nível mundial por conta de todos os track records é Dani Martins. Você estando em ambientes extremamente de alta performance, o que você entende que essas pessoas de alta performance, qual é o mapa mental dessas pessoas? Como elas pensam? Primeira coisa, eu gosto muito de estudar isso. Eu agradeço a Deus porque vira e mexe eu sempre estou em ambientes assim. Primeiro comportamento de um profissional de sucesso e principalmente vendedor, dos grandes vendedores. A excelência. Coisa que meu pai me ensinou lá atrás. Lá no brechó. Às vezes eu pego assim e falo, poxa, olha só. Meu pai já fazia isso. Meu pai já fazia isso. Então é muito bacana porque você fala que legal, porque são pessoas que hoje já são milionárias, bilionárias que falam isso, mas eu paro, agradeço a Deus e falo, meu pai já tinha me ensinado isso lá atrás. É ser excelente. Porque algumas coisas, né, a gente acha que são características quando na verdade é obrigação. Mas eu falo que o profissional de sucesso, ele é excelente, ele entrega o melhor, ele é detalhista, né? Meu pai sempre foi muito do detalhe. Eu recebia pessoas em casa, meu pai sempre foi do detalhe. Cortava um coco ali, abria do detalhe. Servia fruta no detalhe, fruta desenhada. Meu pai sempre foi assim. Então, pessoas, profissionais de sucesso, elas são assim, excelentes. Elas entregam sempre o melhor e elas surpreendem também. Então, uma das características que eu levo pra vida, assim. Se você conseguir ser excelente, de entregar o melhor e surpreender, você vai alcançar o sucesso. Então é você entregar sempre o melhor e mais do que foi pedido, solicitado. Isso é muito comum, assim. Vendas que... Isso me encanta bastante, assim. Se você tem a oportunidade como vendedor, gosto de deixar essa dica sempre. Você faz uma venda e você tem aquela promessa. E aí, por exemplo, no onboarding ou no pós-venda, você entrega aquilo que não estava previsto. Cara, isso me apaixona. Isso muito aconteceu com a Clique comigo. Acho que isso é muito bacana. Vocês fazem isso com muita excelência. Acho que precisa ser dito, né? Eu contratei ali um serviço e aí eu fui descobrindo que era muito melhor do que vocês tinham me vendido, cara. E aí, a Clique mesmo, aonde eu vou, eu falo, você precisa falar com esse pessoal aqui. Por quê? Porque transformou, encantou. Vocês não tinham essa obrigação, né? A obrigação era de entregar o prometido. Mas se você tem a oportunidade de fazer uma venda e no seu pós-venda você surpreender o teu cliente, você se torna um profissional fora da curva. Que incrível, que incrível. Pam, o que vai fazer você ir pro próximo nível? Próximo nível. Que barreiras que você vai ter que ultrapassar? Que teto que você vai ter que abrir? Qual que é o seu plano estratégico pro próximo nível? Uma das coisas que eu tenho de forma muito clara são os ambientes, né? Então, quanto mais a gente se desafia, porque os ambientes nos moldam. Isso é fato. Os ambientes nos moldam. Então, eu sei que hoje eu estou vivendo um momento de vida e que se eu quiser ir para outro patamar, eu vou precisar me desafiar e me colocar em outros ambientes para me levar para uma próxima fase. Só que o que eu gosto de dizer, né? E aí a gente volta para alguns pontos. Eu falo que a minha vida é de Deus e ele sempre tem um caminho. Então, eu gosto de fazer planos, mas na verdade eu entrego tudo nas mãos dele. Eu pergunto para ele, senhor, onde que o senhor quer que... O que o senhor quer que a gente viva esse ano? Então, eu sou sempre muito dependente de Deus, né? Hoje eu tenho uma receita para viver e trabalhar em projetos que me satisfaz. Então, servindo o nome dele, fazendo algo nesse sentido. Isso queima seu coração. Isso queima meu coração e muitas pessoas não entendem porque não tá só ligado à parte financeira, né? Às vezes, um próximo nível para as pessoas sempre é ganhar mais, conquistar mais e eu tenho essa vontade, Deus sabe disso, que é ter mais patrimônio, mas não
não é a minha prioridade número 1. A minha prioridade número 1 é viver os planos de Deus e levar a mensagem que eu carrego, que é muito maior do que eu. O que você diria para uma pessoa que precisa se conectar a Deus? Cara, a primeira coisa que eu gosto de dizer para uma pessoa que quer se conectar e talvez não saiba como, é que ele tá te ouvindo onde você estiver. Você não precisa de uma carteirinha, você não precisa ter vários anos de igreja ou você ser vinculado a alguma religião, porque eu acredito que a religião às vezes acaba nos afastando como pessoas, mas o amor de Deus nos une. Então, ele tá pronto para te ouvir e te ajudar. Basta você só onde você estiver. Você não precisa estar na frente de ninguém. Ajoelha e fala: Deus, eu gostaria de te conhecer melhor. E ele vai proporcionar algo diferente para que você entenda o tamanho desse amor. Então, existe um plano para que a gente viva bem. Tem um texto que fala assim, né, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E hoje o nosso mundo é um mundo de caos, é um mundo de tristeza, é um mundo de dor, quando na verdade a gente pode viver feliz, a gente pode viver bem. Então, o meu desejo para quem quer se conectar com Deus é: não deixa para amanhã. Fala hoje, entra, fecha a porta do seu quarto e se renda. Só faz uma experiência. Às vezes tem medo, né? Foram criadas expectativas em relação a um ser que às vezes as pessoas veem como justiça ou como vingador. Não. Tem ali como um pai que tá pronto a te ouvir. Pan, qual que é a sua visão da questão de comportamento da compra e os perfis comportamentais? Como que você enxerga isso? Quanto isso é importante? Isso é muito relevante porque o processo de compras, né, a inteligência da compra, ela talvez é mais importante do que a venda. Porque a venda é do lado do vendedor e ele tá só preocupado em apresentar o produto. Esse é o meu nome, ele tem ali toda a fase, né, os 7 passos da venda, onde ele pega, ele vende, ele apresenta o produto, quando na verdade o processo de compra é: por que o meu cliente está aqui? Por que o meu cliente compraria aquilo que eu vendo? Então isso é eu estudar o processo da compra. O porquê ele não compraria. Quer ver uma coisa muito importante também, muito legal? Vai lá no CRM, o pessoal tem controle de dados de perdas e ganhos. Quer ver um vendedor ruim? Quando ele coloca tudo lá: motivo de perda, valor de investimento, preço, perdi por concorrente por conta de preço. Pamela, isso não acontece? Não, isso acontece. Vai ter uma pesquisa de Harvard que vai falar que o fator de decisão de compra através de preço ali tá em quarto fator. Então o preço ele é importante, ele tá ali na equação de valor para que o cliente tome uma decisão, mas ele não é o número 1. Então por que o meu cliente compraria de mim ou por que ele não compraria? É a primeira coisa, é o teu vendedor ele ser capaz de identificar no processo, através de perguntas, o porquê que aquele cliente seria beneficiado com a minha solução ou não. Então é muito relevante, de 0 a 100, muito importante o vendedor ele dominar o processo de compras além do processo de vendas. Qual que é o impacto do que você vende hoje Olha, na vida das pessoas? De uma forma direta e indireta, né? Hoje eu trabalho com mentorias para empresários e essas mentorias transformam não só a vida desses empresários, mas a história da empresa que impacta em milhares de pessoas. Então eu sou muito feliz por isso, porque eu vejo uma empresa que ela chegou, e normalmente são empresários que já faturam bem, tá? Não tem ninguém muito assim, ruim das pernas, tava fechando a empresa. Não, normalmente são empresários que já faturam ali os seus milhões por ano, só que eles têm um desejo de escalar, eles têm desejo de ir pro próximo nível, eles têm o desejo de estruturar a parte comercial e levar a equipe, né, e levar a empresa para um outro patamar, querer colocar a marca em um lugar de destaque, querer converter mais em vendas, então aumentar a taxa de conversão, né, fazer toda uma parte de estruturação comercial e também modelo mental. Então eu me vejo como um instrumento, né, na vida ali, muitas vezes de um empresário que acabam até virando amigos, só que principalmente onde essa empresa ela vai parar, né? Eu vejo ali vários projetos de Deus em vários lugares do Brasil, alguns também fora do Brasil, mas profissionais, empresas que vão multiplicando isso. Então eu vejo ali de uma forma muito impactante aquilo que eu faço, que é a educação empresarial. Pan, se você fosse de uma maneira bem assim, estrutural, deixar aqui pro pessoal uma dica de montar uma empresa. Quais são a espinha e onde não errar? Acho que essa estrutura empresarial, ela vão ter vários ramos, mas se tem uma coisa que eu posso corroborar é a estrutura da parte comercial. Então a gente tem a parte da estrutura comercial, a parte de gestão, liderança, né? E também ali a parte do financeiro, você ser a pessoa capaz, né? Se você não é essa pessoa, você tem que ter essa pessoa que faz essa gestão. Mas principalmente, vender, cara. Não tem jeito. É vender. Primeiro vende, depois a gente arruma. Eu sou desse fato, sabe? Pensa na entrega. O que é a sua solução, né? Primeira coisa que a gente vai pensar num novo negócio. O que você resolve? Qual que é o problema no mundo que você resolve? Vários outros, né, empresários, mentores, pensadores, eles falam, qual é o problema do mundo que você resolve? E aí, primeira coisa, como é que a gente escala isso? Primeiro vendas, aí é óbvio gestão, uma boa liderança e a parte contábil, se ali ter uma boa disciplina nesse aspecto.
Opa, qual foi a importância do jiu-jitsu na sua vida, do esporte? Que eu tenho te acompanhado nas redes sociais e eu vejo você uma profissional de alta performance. Sim. De grandes resultados, inserido em grandes ambientes. E aonde que vem o esporte e por que você buscou isso? Que bacana, né? Acho que você tinha comentado do segredo de uma profissional de alta performance. Acho que eu acabei não comentando isso, mas já fui atleta há muitos anos atrás. Joguei handball durante muitos anos na minha adolescência. E depois sempre, assim, começava, parava e tudo mais, mas ali, uma academia, algo assim. Eu continuava fazendo esse exercício físico, lembra? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, para um profissional de alta performance, ele tem que estar bem. Não dá pra você ser bom só numa coisa, né? Tem que ser na totalidade. E o jiu-jitsu, ele entrou recente na minha vida, aí meses, mas eu gosto de tudo aquilo que eu faço, entrar ali de cabeça. Então eu me apaixonei pela arte, né? Então eu fui atrás de disciplina ali, mais algo em relação a condicionamento físico, e eu encontrei algo muito maior do que isso, né? Eu encontrei um lugar onde eu não lembro, eu não tenho pressão, então a maior pressão que eu tomo hoje é no tatame ali, e eu não consigo nem lembrar das pressões que eu tenho psicológicas, então me ajudou muito a controlar, né? A gente trocando algumas experiências na academia, algumas mulheres falam assim, olha, agora eu consigo me impor, o jiu-jitsu, eu não conseguia brigar no trânsito, e agora eu consigo falar, eu consigo me expor, e eu falei, poxa, olha que doido, né? No meu caso foi o contrário, eu já sou mega explosiva, eu já sou workaholic, eu já sou ali muito expansiva, e o jiu-jitsu me ensinou a me conter. O jiu-jitsu me ensinou que no momento de pressão não preciso revidar. Porque se você se desespera ali no tatame, já era, meu amigo. Você tá ali e se desesperar vai ser pior, né? Eu tenho ali a oportunidade de treinar com vários profissionais de alta performance do jiu-jitsu, grandes nomes nacionais, grandes nomes mundiais, e eu, graças a Deus, né, eu falo que foi uma oportunidade muito bacana que auxiliou a subir a performance minha comercial desde que eu venho praticando esse esporte. Qual que seria a principal correlação de vendas com o jiu-jitsu para você? Em primeiro lugar, a pressão. Você conseguir, né, ali no jiu-jitsu, você conseguir controlar essa parte emocional e a resiliência, sabe? E saber também que existem os altos e baixos. Não é todo dia que você vai ganhar. Um dia você finaliza, no outro dia você é finalizado, né? Normalmente no começo é bem desafiador e cada momento, né, você vai ali conseguindo evoluir, e eu acredito que nas vendas é assim também. Você, conforme o passar do tempo, você vai evoluindo para que você chegue no outro patamar. Você aprende, né? São técnicas que você vai aprender. No começo eu fazia ali um armlock bem, mais ou menos. Agora, depois de algumas semanas treinando, já sai um pouco mais diferente. Nas vendas é assim também. Assim a gente vai trabalhar comportamento, vai trabalhar técnica de vendas. Acredito nessa correlação. O sucesso é treinável mesmo, né? O sucesso é treinável. Qual que foi no seu mundo agora de mentorias, qual foi a venda mais complexa que você realizou? Venda complexa. Ou qual que foi a que mais te marcou? Teve uma que foi a sua. A sua foi específica, né? Gosto de comentar. Uma das vendas que foi desafiadora, porque tem uma história, né? Quando eu fui mentorada da Dani, eu tive uma venda em rede nacional, que eu não fui bem, eu já tinha sido reconhecida como melhor vendedora da empresa na época, e aí num ano depois eu tinha uma meta muito maior, mais desafiadora, e aí eu era ali já mentorada da Dani e eu precisei fazer um roleplay, que é uma simulação de vendas ao vivo, para mais, sei lá, de 500 pessoas. Eu, né, autoconfiante, falei, poxa, ali eu nem acreditava naquela venda, e foi uma venda, assim, desesperadora. Eu fui muito mal nessa simulação de vendas, fiquei com muita vergonha, meu ego ficou muito ferido, mas eu tinha duas opções. Ou eu chorava, sei lá, saía da mentoria, ou eu ouvia todos os feedbacks com muito amor e carinho ali e ia para um próximo nível, que foi exatamente o que aconteceu. Ouvi os feedbacks, ultrapassei minha meta anual aquele ano e ficou por isso mesmo, né? Depois as coisas mudaram, fui trabalhar com a Dani, entrei nesse meio, virei mentora, comecei a falar daquilo que eu fazia, então tive ali a oportunidade de começar a ensinar sobre isso, e aí onde eu falo que a mão de Deus em tudo é maravilhoso, né? Deus reescreve histórias, porque quando eu te conheci foi um projeto ali de mentoria com executivos de alto padrão, e foi feita uma pesquisa o que o pessoal queria como aula, como uma entrega específica presencial, e a grande maioria
votou em um roleplay de vendas, uma simulação, aonde eu era profissional que tinha O pessoal que quer o fazer. skin the game. E o pessoal queria falar, você é a melhor vendedora e tal, a gente quer ver como é que funciona. E se eu te falar, cara, que um dia antes daquela venda, todos aqueles sentimentos voltaram. Porque eu tinha sido exposta, porque eu tinha, de fato, tido um trauma ali, eu tive uma correção muito dura, né? A Dani, minha mentora, comentou que ela só verbalizou, só me tratou daquela forma porque era o que eu precisava naquele momento. Então, em relação a comportamento, maturidade, vários pontos. E aí eu me lembro que eu falei, tudo bem, eu vou fazer a venda, mas precisa ser com alguém que eu não conheço. E você era uma das únicas pessoas que eu não conhecia no momento, no evento ali que tava ali. E aí foi daquela forma, né? Com mais de 50 pessoas olhando. Fiz uma venda onde eu acredito que é a venda inteligente, onde eu te mostrei. Primeiro eu entendi sobre você, depois eu quis ali te mostrar um caminho de como a gente acreditava que a gente podia te ajudar e você acabou fechando a venda na hora e foi algo bem diferente, reescrevendo a minha história, então por isso que me marcou muito. Que lindo. Ô Pam, como que é a sua relação com a sua família, com o seu esposo? Hoje, quem é a pessoa mais importante pra você? Sim, depois de Deus, né, meu marido é um parceiro, assim, meu amigo, tá comigo em todos os momentos, né, me apoia muito, eu tenho certeza que eu não teria chegado, né, nos desafios que eu cheguei, ou conquistado também, tudo que eu conquistei, se não fosse o apoio dele, né, de eu chegar em casa e todo dia ouvir, olha, eu confio em você, né, de eu fechar um contrato, ele celebrar junto comigo. Do dia que eu também não cheguei no número, porque isso a gente não fala, né? A gente acaba só ali abafando, mas quando a gente é ruim, quando a gente tem um contrato declinado, quando a gente não bate a meta, ele também tá lá, né? De falar, olha, vai ser diferente da próxima vez, você é incrível. Então, esse apoio da família, né? Esse apoio ali do meu esposo foi e é primordial, muito importante para eu viver tudo aquilo que eu vivi. E os meus pais também, né? São seres, assim, incríveis que me formaram e que até hoje, meus sobrinhos, assim, a galera vibra comigo. Então, tem os sobrinhos, né? A gente costuma, 2 vezes por ano eu pego eles pra fazer uma bagunça e eles, final de mês, eles estão lá, tia, tô morando pela meta. Então, é muito bacana, assim, é um ambiente muito legal. Se você pudesse dar um conselho pra Pamela de 10 anos atrás, o que você diria pra aquela garota? Não vai ser fácil. Eu falaria que pra não parar, porque eu jamais imaginaria viver o que eu tô vivendo hoje, né? Teve momentos da minha vida que eu falei, é o fim. Assim, momentos de muita provação, de muitas perdas na minha vida e posso dizer com toda a certeza do mundo que Deus reescreve histórias, que Deus realiza sonhos e que meu único recado pra mim mesma seria não para, levanta a cabeça, continua, confia em Deus e vai em frente, porque uma hora vai acontecer, né? E isso é um recado também pra muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Deus reescreve histórias e as situações elas mudam também. E pra Pamela daqui 10 anos? Ela vendo esse podcast ou ela pegando esse corte agora? O que você quer dizer pra ela? Eu diria que eu tô pronta pra abrir minha mentalidade e aprender aquilo que eu ainda não aprendi, pra chegar onde eu tenho que chegar. Se Deus pudesse te dar algo agora, o que você gostaria de ganhar dele? Sabedoria, com certeza. Com certeza. Sabedoria, sem sombra de dúvidas. Se eu pudesse pedir uma coisa só, eu sei que se eu tiver sabedoria e discernimento dele, eu chego em lugares muito maiores ainda. Se você pudesse sentar numa mesa com 2 pessoas, quem que seriam essas pessoas que você sentaria? Caraca! E o que você perguntaria para essas 2 pessoas? Agora, nós vamos colocar uma mesa e vai entrar 2 pessoas aqui nesse estúdio. Quem que você gostaria que entrasse, sentasse e você falaria 2 coisas para elas? Nossa, meu Deus, que difícil. Quem seriam essas 2 pessoas? Eu admiro muita gente. Quem que seriam essas 2 pessoas que você gostaria de Caramba. sentar e ter um tempo de mesa com elas? Cara, eu vou falar um nome muito perto, tá muito perto de mim, que é o Thiago Brunet. É uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu acompanho a história e, assim, é uma pessoa muito perto mesmo. Inclusive, já fomos em palestras lá perto, mas seria uma pessoa que eu gostaria de entender um pouco melhor da trajetória, assim, sabe? Porque passou por muitos percalços e, mesmo assim, não abandonou a fé. Então, é uma pessoa de sucesso que eu vejo que não negou princípios e valores, como outras que eu admiro. Então, seria uma das pessoas próximas, tá? E perto aqui do nosso network. E uma segunda pessoa, deixa eu pensar aqui, seria... Eu gosto muito de atletas, né? Eu acompanho muito atletas de alta performance, porque eu sempre correlaciono pessoas que se superam. Eu gosto disso, da superação. E tem
tem algumas pessoas que eu admiro muito, né? Então, campeões que não tinham nada. Não sei se você já chegou a ver um jogador de basquete. Eu postei até esses dias atrás um vídeo dele treinando com latas de lixo e tal, numa comunidade, e hoje ele joga na NBA. Uau. Cara, isso é incrível. Ele é um tipo de profissional, um tipo de pessoa que eu sentaria com certeza pra entender quão árduo, né? Que não importa a sua situação, a sua circunstância, pra chegar num outro nível. Mas com certeza seria uma das pessoas que eu perguntaria. Sensacional. Pan, estamos encerrando o podcast. Foi incrível ter essa troca com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, uma mensagem de Natal, para uma perspectiva para 2026. E eu já quero te agradecer aí pelo seu tempo de qualidade. Foi incrível bater esse papo com você, conhecer um pouco mais da sua história. Gratidão. Deus te abençoe sempre. Amém, gratidão. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que estamos finalizando esse ano, mas temos um ano cheio de oportunidades que está entrando agora. E na minha opinião, a gente não precisa esperar o próximo ano. A gente pode começar hoje, a gente pode começar a entregar os nossos planos, né, nas mãos de Deus hoje, sempre com muita cautela, né, com muito zelo. A gente começar, não deixar para amanhã, segunda-feira, eu não gosto disso. Eu posso começar hoje, eu posso tomar uma decisão hoje de que vai mudar a minha vida. Então, não perde tempo, né? Essa vida vai passar, as coisas vão ficar aqui. Então, aproveite o máximo que você pode, com as pessoas que você ama, com as coisas que você deseja conquistar. Dê o seu melhor, seja excelente naquilo que você faz. É isso. Mensagem da Pan é a mensagem do detalhe. Não negligencie os detalhes. E o sucesso deixa rastro. Pessoas precisam de pessoas, né, Pan? É isso. Obrigado. Deus abençoe. Vamos, Até a próxima. time! Vamos, time! Turma, mais um episódio. Esse de Natal especial com a Pan. Uma pessoa que eu admiro muito. Podemos conhecer um pouco mais sobre ela. E é isso. Aqui na Chave, nós buscamos conhecer mais sobre as pessoas. Agradeço a Deus pela oportunidade. E estamos juntos na próxima. Beijão, tchau, tchau.